Nós começamos também semana passada uma série de reflexões com esse título, Encontros com Jesus. Mas semana passada nós falamos sobre Nicodemos e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 de João, que conta o encontro de Jesus com essa mulher que ninguém sabe o nome, mas ela é chamada de a mulher samaritana ou a moça do poço. Daqui a pouco a gente vai entender a história. Mas essa é a nossa reflexão. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vamos perceber que esse é um encontro que transformou completamente a vida dela e a vida de outras pessoas. No primeiro encontro de Jesus que nós vimos, nós falamos de Nicodemos, que era um religioso nota 10. Tudo que tinha que ser feito, ele fazia. Tudo que era esperado de alguém religioso, ele cumpria à risca. Um religioso nota 10, mas que precisou ouvir de Jesus uma dura. Falou assim: Nicodemos, você é um ótimo religioso, mas se você não nascer de novo, você está fora do reino de Deus. Coincidentemente, a próxima história é a história da mulher samaritana, que é o oposto de Nicodemos. Se Nicodemos era o religioso nota 10, essa mulher é a mulher fracassada nota 10. E antes da gente julgá-la, vamos ouvir a história primeiro. Mas é é interessante como Jesus ele faz esses encontros, ele tem esses encontros com essas pessoas, para mostrar para mim e para você que todos precisam se encontrar com Jesus. Aquele que na sua própria mente é um religioso nota 10, e aquela pessoa que aos seus próprios olhos é um excluído e é um derrotado na vida. Ninguém está fora do alcance do amor de Jesus. E ninguém está isento da necessidade de ter um encontro com Jesus. Ninguém está fora e todos precisam. Essa história que nós vamos refletir no capítulo 4, e o meu objetivo com todas essas reflexões é que haja transformação, porque todas as pessoas que se encontraram com Jesus foram transformadas. E a gente vai perceber nesse encontro que o encontro com Jesus para essa mulher significou vários outros encontros. Eram alguns encontros dentro do encontro. Nós vamos perceber isso, né? Então por isso que eu tentei organizar aqui de maneira que a gente vai perceber 3 descobertas que só foram possíveis na vida dessa mulher porque ela teve um encontro com Jesus. E é assim na nossa vida também. Conforme a gente se encontra com Jesus, a gente vai encontrando outras coisas. E a gente vai descobrindo algumas coisas que só são possíveis por causa do encontro com Jesus. Então, qual foi a primeira descoberta dessa mulher? A primeira descoberta dessa mulher é que ninguém sabe o nome, ninguém sabe muitas coisas sobre ela. A gente vai perceber que encontrar com Jesus para ela significou encontrar um amor que supera barreiras. E a gente pode perceber tanto na história de Nicodemos quanto na história dessa mulher que nós somos muito parecidos com eles em muitos momentos. E talvez você não seja parecido com Nicodemos, talvez você seja parecida com a mulher. Talvez a sua história não seja a história da mulher, talvez seja a história de Nicodemos. Mas em Jesus todos nós podemos encontrar um amor que supera barreiras. Olha o que o texto diz. Jesus chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. De novo, aqui está mostrando a humanidade de Jesus. Jesus era homem como nós, que cansava e que tinha sede. Pouco depois, ali meio-dia, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam
a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que você me pede água para beber? Um encontro bem inusitado, bem diferente. Bem diferente. Por quê? Aonde acontece esse encontro? Acontece numa cidade samaritana, um povoado samaritano chamado Sicar. E os samaritanos, eles eram muito parecidos com os judeus, eram o mesmo povo. Só que foi misturado. Se você participou do curso de Panorama Bíblico, você vai lembrar do reino cativo, reino dividido e reino cativo. Quando o povo foi cativo, o reino do norte, eles foram misturados com os assírios. E dessa mistura surgiram os samaritanos. Então, os judeus que não se misturaram, olhavam para os samaritanos com um olhar de desprezo completo e absoluto. Do tipo, vocês são a escória. Como vocês perderam a sua pureza da raça, a gente não quer nada com vocês. Eles também se baseavam no Antigo Testamento, mas eles tinham algumas práticas religiosas diferentes, mas muito parecida com a dos judeus. Eles moravam na mesma região, eles eram vizinhos, mas que se detestavam. Era uma espécie de inimizade oficial. Quando um não gostava do outro, o outro não gostava do um, e eles faziam questão de deixar bem claro tudo isso. Existia um preconceito recíproco, de forma que eles não comiam juntos, porque um judeu achava que se ele comesse junto com um samaritano, ele poderia ficar impuro. Então, os judeus, quando eles tinham que passar por essa região, eles desviavam, e eles iam bem longe, para chegar do outro lado do território deles. Jesus não. Jesus fez questão de passar bem pelo meio. E nesse meio, nessa terra de preconceito entre um e outro, nessa terra de desprezo entre um e outro, Jesus para nesse poço. E aí o encontro continua incomum. Primeiro era incomum porque um judeu não estaria numa cidade samaritana. E é incomum também porque esse encontro aconteceu por volta de meio-dia. E os estudiosos concordam que meio-dia não era o horário que as mulheres pegavam água. A cultura, naquela cultura, eram as mulheres que buscavam água. E elas não iam nesse horário. E elas também não iam sozinhas. Elas iam sempre em grupo, ou de manhã, ou no final da tarde. Tem outras histórias bíblicas que mostram isso. Mas elas nunca iam sozinhas e também não iam no meio do dia. Mas essa mulher, ela foi sozinha, e ela foi na hora que ninguém estava lá. Por que será? Porque ela estava cansada de gente. Tudo que ela queria era ficar sozinha. Tudo que ela queria era não estar com as outras pessoas. Depois a gente vai entender por quê. Mas esse é um encontro incomum. Mas ele é tão comum porque quantas pessoas a gente encontra que estão cansadas de gente, né? Que apesar da dor, da solidão, as pessoas não aguentam mais olhar para aquele mesmo pessoal. Então a mulher samaritana, ela é muito presente também nos nossos dias. Mas esse encontro se tornou ainda mais incomum, porque além de toda essa rivalidade, além deles não se gostarem, ele não poderia jamais falar com uma mulher, um judeu. Né? Olha só o que dizia a tradição. Para um mestre, dizia assim: nunca fale com uma mulher em público, mesmo que ela seja sua esposa. Queime as palavras da lei, mas não as ensine a uma mulher. Era feio o negócio, não está errado isso aqui, claro. Isso não é a Bíblia que ensina, era a tradição dos rabinos. Mas, ou seja, imagina então uma mulher numa condição de desprezo racial, encontra um judeu e de repente esse judeu fala com ela. Detalhe, os judeus consideravam um homem samaritano alguém capaz de tornar um judeu impuro. Mas eles consideravam as mulheres impuras, as mulheres samaritanas, completamente impuras, desde o nascimento.
Ou seja, não tinha a menor chance de um judeu comum falar com uma mulher samaritana. Não tinha a menor chance de um judeu comum falar com uma mulher samaritana. Mas é aí que está a graça da história. Porque Jesus não era um judeu comum. E o que a gente está entendendo aqui é que ter um encontro com Jesus significa encontrar um amor que supera barreiras. E ela ficou surpresa, o texto diz ali, né? A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. E aí Jesus pediu para ela água. Um pouquinho mais adiante da história, vai mostrar um pouco mais do currículo dessa mulher. Olha só. Jesus falou para ela, lá na frente, vá buscar seu marido, disse Jesus. E ela respondeu, não tenho marido. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com que vive agora. Certamente você disse a verdade. Estão entendendo por que ela foi sozinha buscar água? Estão entendendo? O texto não diz por que os casamentos acabaram. Então por isso que eu falei, não julgue a mulher. Pode ser que ela tenha ficado viúva, pode ser que os maridos tenham abandonado, ou pode ser que ela tenha sido o problema. O fato é, ninguém, nem naquela época, nem hoje, passa por 5 casamentos sem se tornar profundamente ferido. É ou não é? Então essa mulher talvez seja o maior exemplo de alguém que era excluída por aqueles que já eram excluídos. Então ela era o excluído do excluído. E o que Jesus faz? Não está nem aí para isso. Olha para ela e fala com ela. Encontrar Jesus significa encontrar um amor que supera barreiras. Jesus sabia da condição dela. Jesus sabia, porque foi Jesus que disse, você já teve 5 maridos. Não foi ela que disse, ela só admitiu. Jesus sabia da condição passada e Jesus sabia da condição atual, porque ela estava vivendo com um amante. Porque nem para os samaritanos alguém podia se divorciar tantas vezes. Então depois do 3º casamento, ela já era mal vista. Depois do 5º, e o 6º que era o amante, então não tinha a menor chance para ela naquele lugar. Por isso que ela foi sozinha, não queria ver ninguém, não queria mais ouvir reprovação de ninguém, não aguentava mais as pessoas virando a cara para ela. Mas alguém não virou a cara. Jesus virou os olhos para ela e falou com ela. Totalmente improvável. Sabe por que Jesus fez isso? Porque é exatamente isso que um Salvador faz. É exatamente isso que o Salvador faz. Olha o que Jesus diz sobre ele mesmo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Mesmo que esse perdido seja um religioso nota 10 como Nicodemos. Mesmo que esse perdido seja a excluída dos excluídos. O Salvador sempre vai olhar de maneira diferente. E essa é uma lição para nós. Porque Jesus, ele olha para qualquer pessoa, além da condição que ela se encontra. Jesus olhou para aquele endemoniado no cemitério, e ele não viu um endemoniado nu, gritando no cemitério, ele olhou alguém miserável que precisava de salvação. Jesus olhou para Nicodemos e não se impressionou com a sua religiosidade. Jesus olhou para aquela mulher e não se impressionou com a sua imoralidade, talvez. E o que isso mostra para a gente? Que nenhum de nós é diferente desses exemplos que eu dei. Porque olha só o que a Bíblia diz. Que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez você não tenha chegado no 5º casamento. Talvez você não esteja endemoniado no cemitério. Mas todos nós somos igualmente necessitados do amor de Deus. Por isso que eu falei, não precisa ter pressa para condenar a mulher. É mais fácil a gente se identificar com a condição de necessidade do amor de Deus. E a mesma experiência que ela teve de encontrar um amor que supera as barreiras,
a experiência que nós temos quando nós encontramos Jesus. Então eu queria que você lembrasse agora, qual era a sua condição quando você encontrou com Jesus? Você consegue lembrar? Talvez você não tivesse isolado num posto sozinho. Mas se Jesus não te encontrasse, a única coisa que te esperava era a condenação. Então, a primeira lição desse encontro com Jesus é que ter um encontro com Jesus significa encontrar um amor que supera todas as barreiras. E por isso que nós cantamos que Ele escala montanhas, que Ele derruba muralhas, só para me encontrar. Jesus não precisava passar por aquele povoado. Ele podia seguir o caminho de todo mundo. Mas ele não era um judeu comum. E o texto no começo, eu não coloquei, mas diz assim, era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque ele sabia que lá tinha alguém que precisava se encontrar com ele. E eu queria dizer para você que Deus permitiu que você estivesse aqui hoje, porque Ele também quer ter um encontro com você. Mesmo que você já conheça Jesus como Salvador, talvez você esteja precisando se encontrar de novo com a certeza e a convicção do amor de Deus sobre a sua vida. Ter um encontro com Jesus significa encontrar um amor que supera barreiras. Mas também ter um encontro com Jesus significa encontrar a verdadeira satisfação na vida. Deixa eu ler aqui como que continuou a conversa. Jesus respondeu para a mulher: se você ao menos soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, é você que me pediria e eu lhe daria água viva. Aí a mulher respondeu: mas você não tem nem corda nem balde e o poço é muito fundo. Disse ela: de onde você tiraria essa água? Você vê também que a mulher, ela gostava de bater boca, né? Mas tá vendo, por isso talvez que ela, né, casou algumas vezes. Além do mais, ela falando para a mulher: você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? O que está acontecendo aqui? Primeiro, Jesus, ele despertou a simpatia da mulher e a atenção da mulher. E começou um diálogo incomum e improvável, porque ele amava aquela mulher. Mas a primeira parte desse diálogo, ela foi só no nível natural, porque a mulher não estava entendendo. Claramente, Jesus está falando ali de salvação e vida eterna. Mas ela ainda não estava entendendo, ela ainda estava pensando na água do poço. E Jesus faz um jogo de palavras aqui, porque os judeus e até os samaritanos, eles usavam a expressão água viva para todo tipo de fonte que ficava constantemente jorrando, que era o caso desse poço de Jacó. Não era uma água parada, era uma fonte. Então, Jesus aqui faz um jogo de palavras. Ó, moça, porque se você nem sabe com quem está falando, se você soubesse, eu ia te dar uma água viva. Aí ela pensou: água viva? Essa água aqui do poço. Ele falou: mas como? Você não pode nem pegar a água do poço, como que você vai me dar uma água melhor ainda? Aí a conversa continuou depois. E é interessante que Jesus, ele usou essa situação natural para levar a conversa para o lado espiritual. Olha só o que Jesus falou. Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aqui já foi direto ao ponto. Aí a mulher: por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Ela ficou interessada, mas não entendeu nada ainda. Mas Jesus usou uma situação natural para levar a conversa para o lado espiritual. Então a gente tem muito que aprender com Jesus aqui sobre evangelismo e sobre como falar com as pessoas. O que Jesus está dizendo para ela é o seguinte: assim como para matar a sede é preciso buscar toda hora água, assim também é na vida das pessoas. O ser humano está constantemente buscando coisas para se satisfazer. E enquanto ele não encontrar a fonte da água viva, ele vai continuar buscando.
e não vai se satisfazer. Jeremias, muito antes, escreveu, e eu li recentemente esse texto, quero ler de novo. Pois o meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Gente, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a vida humana, sem Jesus. Busca, 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 e nunca se satisfaz. Mas aqui também está dizendo para o próprio povo de Deus, porque o povo de Deus também, muitas vezes, abandona a fonte de água viva, e fica buscando a sua satisfação em outras fontes. O que as pessoas têm buscado para se satisfazer? Tentei resumir em 3 coisas: bens materiais, relacionamentos afetivos e prazeres em geral. Bens materiais. Quantas pessoas você conhece que têm se dedicado a ficar rico? Que querem de fato ficar rico? Quase todo mundo. Vou contar uma história que eu já contei no ano passado. É que essa história é muito impressionante. Um homem ficou rico. Trabalhou e conseguiu ficar rico. E alguém falou para ele assim, agora que você ficou rico, você precisa comprar carro importado. Porque para você mostrar que você ficou rico. Ah, tá. É uma história verdadeira. Aí o cara foi e comprou 4. Porque ficou bem rico mesmo. E aí acontecia o seguinte. Ele ficou com medo de andar na cidade. Com aqueles carros, porque eram muito valiosos. Então o que ele fazia? Só que alguém falou assim, se você deixar na garagem, vai estragar, porque esses carros são muito sensíveis, tem que funcionar assim, assim, assim. Tá bom. Então sabe o que ele fazia? Ele acordava 4:30 da manhã, pegava o primeiro carro, ia lá, dava uma volta no quarteirão e voltava. Ele ia bem cedinho para não ter perigo de ninguém bater, de ninguém roubar, nada disso. Aí pegava outro carro, dava uma volta e guardava. Fazia isso com os 4 carros. Olha que alegria. Olha que prazer. 4 carros para fazer isso. Eu prefiro o meu. Mas era alguém que estava buscando a sua satisfação num bem material. Se satisfez? Não. Agora você pensa nos outros exemplos. Ou talvez em você. Eu nunca vou me esquecer da entrevista de um grande investidor, quando ele era jovem ainda, e alguém perguntou para ele, quando ele ganhou o primeiro $1 milhão, qual era o próximo passo dele. Ele falou, agora eu quero ganhar o segundo. O que é isso? Isso significa sede. Sede. O homem tem sede e ele busca. Ele busca também se satisfazer nos relacionamentos afetivos. E você sabe, e eu também, que tem gente que acha que a vida vai se resolver quando ele começar a namorar. Porque não é possível que se eu não começar a namorar, eu não vou ser mais feliz. Claro que eu vou ser mais feliz. Depois ele transfere essa mesma expectativa para o casamento. Não, o que eu preciso para ser feliz é casar. Aí você quer jogar o outro dentro do poço. Não é assim? Porque está buscando na fonte errada. Está buscando na fonte errada. Tem gente que depois transfere, não, agora eu já casei, agora eu preciso de filhos. Sabe o que é isso? Isso é sede. O ser humano tem sede. E ele vai buscar. E eu e você estamos buscando, e as pessoas que você conhece também. A grande pergunta é, nós estamos buscando na fonte de água viva, ou nós estamos buscando em cisternas rachadas? E as pessoas também buscam nos prazeres. Talvez o mais comum deles seja o sexo livre. E hoje ninguém nem pensa mais nisso. Simplesmente as coisas acontecem. Mas quanta gente tem trocado alguns minutos de prazer por anos de frustração e arrependimento? Quem é assim um pouco mais da minha época vai lembrar do Magic Johnson. Lembra um jogador de basquete? Lá, anos 90.
E ele foi um dos primeiros, assim, jogadores famosos que pegou AIDS. E conta a história que ele pegou isso de uma prostituta. E depois da noite que eles estiveram juntos, ela foi embora, ele nem viu. Quando ele foi no banheiro lá do hotel, ela tinha escrito com batom no espelho: "Bem-vindo ao mundo da AIDS". Vale a pena trocar alguns minutos de prazer por anos de frustração? Quantos homens e mulheres perderam suas famílias porque buscaram prazeres nas fontes erradas? O prazer sexual, o prazer dos vícios, das bebidas, que é tão comum desde as idades mais novas. Gente, não se enganem. As festinhas dos pré-adolescentes de hoje não são regadas, elas são encharcadas de bebida. Com 11, 12, tudo mais. E drogas também. É uma viagem ilusória que, quando essa viagem termina, o que fica é uma realidade desesperadora. Desesperadora. Mas eu nunca encontrei alguém que falasse assim: a melhor coisa que já me aconteceu foi a jogatina. Depois que eu comecei a jogar sem parar e apostar, minha vida nunca mais foi a mesma e agora eu estou feliz. Você conhece alguém assim? Não existe. Você também não vai encontrar alguém que vai dizer assim: a melhor coisa que já me aconteceu foi a prostituição. Depois que eu encontrei a prostituição, agora eu sou feliz. Não existe. Porque a Bíblia não erra. Jesus disse: se você buscar na água natural, você vai continuar com sede. Mas Jesus nos oferece uma água viva. Uma água viva. Essa era a realidade da mulher. Alguém que vivia buscando, mas não se satisfazia. Então Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede, outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Olha que especial isso daqui. Sabe o que Jesus faz? Ele transforma aquele que vivia buscando, ele transforma essa pessoa no inverso. Agora ele é uma fonte que serve outros. Ao invés de ficar buscando sem se satisfazer, agora essa pessoa tem algo que possa oferecer. Isso só é possível depois do encontro com Jesus. Então, o encontro com Jesus, ele nos leva a ter um encontro com um amor que supera barreiras, mas ele também nos leva a encontrar a verdadeira salvação. Essa frase é bem redundante, mas ela é verdadeira. Quem ainda vive buscando, é porque ainda não encontrou. Não importa se está na igreja. Não importa se parece que está tudo certo. Se no seu coração o que você sente é mais sede do que uma fonte jorrando, talvez você ainda não tenha encontrado Jesus. É claro que a gente encontra Jesus e às vezes, por se desviar, a nossa fonte seca. Mas você já sabe que o seu prazer não está nas outras coisas. Você só sabe que você se desviou e precisa voltar. E hoje também é dia de você voltar para Jesus, se você sente que a fonte do seu coração secou. Mas hoje é dia também de ter um encontro com Jesus para você que claramente tem consciência que você está buscando algo para satisfazer a sua vida e você não está encontrando. Porque só Jesus pode satisfazer qualquer pessoa. Por último, a terceira descoberta que essa mulher fez e teve por causa do encontro com Jesus, é que através do encontro com Jesus, ela pôde encontrar um Salvador. Olha que interessante, a conversa continua, no versículo 19 eu não coloquei, mas ela percebeu que Jesus era diferente. Ela falou: poxa, o Senhor é profeta. E ela finalmente entrou no nível espiritual da conversa. Ela entendeu que Jesus não estava falando do poço. Jesus está falando de coisas espirituais. E aí ela entrou nessa conversa. Mas ela ainda estava focada em coisas religiosas. Olha só a conversa.
Ela falou assim: Jesus, então diga-me, por que os judeus insistem que é Jerusalém o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: crê em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Parece simples essa conversa, mas é tão interessante, porque mesmo aquela mulher mais excluída, ela tinha uma consciência religiosa, que Jesus despertou. Isso é uma lição para nós, e várias outras vezes na Bíblia isso acontece. Isso deve servir para nós, quando a gente olha algumas pessoas na rua, e a gente os considera como excluídos dos excluídos. Se a gente se aproximar, a gente vai perceber que lá no fundo tem uma consciência religiosa adormecida. E que através do amor de Jesus, isso pode ser despertado e ser transformado em salvação. Mas é interessante aqui que a mulher ainda estava discutindo com Jesus alguns aspectos sobre onde deveria se adorar. Porque os samaritanos achavam que era de um jeito e os judeus achavam que era de outro. Os samaritanos achavam que era com uma roupa, os judeus achavam que era com outra. Os samaritanos achavam que era com cabelo comprido, os judeus achavam que era sem cabelo comprido. Os samaritanos achavam que podia usar brinco, outros achavam que não podia. Os samaritanos achavam que tinha que ser com tal instrumento, estou dando exemplo, tá? Não era assim. Com certo instrumento, outros achavam que era com outro tipo de instrumento. E Jesus está falando para ela e está falando para nós. O relacionamento com Deus não é baseado na prática religiosa. Não é baseado no lugar, não é baseado na hora, não é baseado na forma. É baseado nisso aqui. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. O Pai procura essas pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus esclarece: o relacionamento com o Salvador não é um relacionamento baseado no ritual religioso. Tantas coisas em que essa mulher se parece conosco, porque muitas vezes nós também achamos isso. Achamos que por estar aqui hoje, isso já é suficiente. Não é suficiente, isso é ótimo, mas não é suficiente. O que é suficiente é você, por conta própria, aonde você estiver, buscar o Senhor, porque você ama o Senhor. E o seu relacionamento com Ele tem que ser algo do seu coração, do seu espírito, e tem que ser algo verdadeiro, independente da situação. Estão entendendo? Então Jesus esclarece para ela: mulher, você é uma excluída, mas eu não estou nem aí se você é excluída, eu me importo com você. Mas você precisa corrigir algumas coisas na sua vida. Você precisa mudar a sua fonte de satisfação. Você precisa entender que o relacionamento com Deus que você tanto tem buscado não é baseado na religião, é baseado na intimidade. É um relacionamento espiritual. Olha só, a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Está vendo a consciência religiosa aqui? Numa mulher improvável. Até ela sabia que vinha um Salvador. Mas ela achava ainda que o Salvador era algo distante. E o que Jesus diz? Sou eu. Estou falando com você. O que Jesus está nos ensinando aqui? O relacionamento com o Salvador não é algo distante. É algo mais próximo possível. É algo do coração. Então, qualquer pessoa pode ter um relacionamento com o Senhor. E assim como Jesus falou para aquela mulher: eu estou falando com você, eu tenho certeza que o Senhor Jesus também está falando com você. Porque é isso que o Salvador faz. Ele busca o que está perdido, ele busca o que está com sede, e ele fala conosco. Encontrar Jesus é encontrar o Salvador. Aí a história chega no final. Olha que final surpreendente. O encontro era improvável, a conversa era incomum e o final foi impressionante. Olha só. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço,
correu de volta para o povoado, dizendo a todos, ou seja, nem estava mais com sede, esqueceu da vasilha. Quando encontra Jesus, gente, não importa mais a sede, agora você já encontrou Jesus, você já entendeu que Ele é o Salvador. E ela saiu correndo de volta para o povoado e disse a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz na vida. Será que não é Ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Olha que bonito. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu fiz. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Ai, tem hora que eu queria que aqui fosse uma Assembleia de Deus para a gente. Glória a Deus. Né? Gente, que história espetacular. Olha que história impressionante. Vocês entenderam o que aconteceu? A mulher excluída agora está dando uma de Billy Graham samaritana. Quando ela entendeu que Jesus era o Salvador, na mesma hora o poço, a água, a vasilha, não tinha mais menor necessidade, porque agora ela encontrou algo muito maior. Ela voltou correndo e o pessoal foi atrás, porque, né, que doideira essa mulher aí que todo mundo conhece. Foi todo mundo atrás, e aí eles entenderam, olha que bonito, não só pelo testemunho dela, o testemunho levou as pessoas até Jesus, mas eles entenderam por conta própria, que Jesus é o Salvador do mundo. E essa é a melhor definição de Jesus, o Salvador do mundo. Ele é o Salvador da mulher samaritana, Ele é o Salvador do Nicodemos, Ele é o Salvador daqueles que nasceram numa ótima condição e tiveram uma vida boa. Ele é o Salvador daqueles que nasceram numa vida ruim e só sofreram e deu tudo errado. Ele é o Salvador de todos nós. Você já se encontrou com o Salvador? Quando foi isso? Você lembra? Porque a mulher com certeza não se esqueceu desse dia. E você precisa lembrar na sua vida quando foi o seu encontro com o Salvador. Eu queria contar uma história. Mostrar. Uma história muito atual. A história da bruxa. A história da bruxa da Cracolândia. Ela deu um testemunho ontem num culto em São Paulo sobre aquilo que Deus fez na vida dela. A Igreja Batista tem um trabalho chamado Cristolândia, que trabalha com os drogados da Cracolândia, em vários lugares. E esse testemunho que a gente vai ouvir é a história da mulher samaritana de hoje. Eu quero mostrar para a gente não se esquecer que Jesus continua sendo o Salvador do mundo. Pode apagar as luzes, por favor, Virginia? É de uma reportagem do Fantástico, tá? Foi passada, se não me engano, 2 anos atrás. Mas a moça deu o mesmo testemunho ontem. Você está vendo essa pessoa? Essa foto foi tirada 5 anos atrás, na Cracolândia de São Paulo. Agora você está vendo essa mulher? O que essas duas pessoas têm em comum? Elas são a mesma pessoa. Essa é a Silvia em 2012 e essa é a Silvia hoje. Como é que pode? Você vai entender agora. O mundo de Silvia foi por muito tempo sem cores nem beleza. Ela vivia na Cracolândia, no centro de São Paulo, uma região que ela conhece desde muito pequena. Você foi morar na rua com 9 anos? Com 9 anos. Eu era também um daqueles meninos de rua. Virou assaltante. Acabei virando o chefe de um desses bandos ao decorrer do tempo. Com quantos anos? Eu já devia ter uns 13, 14 anos já. Aos 18, foi presa e condenada. Eu tinha 8 processos, eu fui condenada nos 8. Por 8 assaltos à mão armada? Nos 8, é. Foram 25 anos na cadeia. Ao sair, ela só conseguiu trabalho no tráfico. Foi quando eu me viciei. Fui fazendo crack. Me joguei na droga e aí foi a derrota total.
Depois dos 40 anos de idade, Sílvia se perdeu nas drogas e na Cracolândia. Você acredita que essa aqui era a Sílvia? Nem parece a mesma pessoa, irreconhecível. Ela tinha até um apelido, a bruxa da Cracolândia. A virada na vida da Sílvia aconteceu há 4 anos. Deus é misericordioso. Ele mandou um anjo. Ela apareceu nas minhas costas. Ela veio devagarzinho e quando eu virei para ela, ela me deu um abraço e eu fiquei pensando, falei, como que uma pessoa branquinha, bonitinha, dos olhos verdes, tem coragem de abraçar uma pessoa como eu? O anjo da Sílvia se chama Fernanda. Ver ela sentada naquela situação era muito, muito doloroso. E aí eu queria entender o que é que acontecia para que uma senhora daquela idade estivesse jogada naquela situação. O que ela te trouxe com esse abraço? Ela me trouxe esperança, ela me deu vontade de viver, de ficar em pé. Depois de sair das ruas da Cracolândia, a Sílvia veio para esta casa, a Casa Rosa, onde acontece a primeira fase do tratamento. E ainda hoje, a história dela serve de inspiração para as outras mulheres que estão internadas aqui. Aqui, na missão religiosa, Sílvia passou a se cuidar, a se divertir, completou o ensino fundamental e o médio e não parou por aí. Ela se tornou um referencial porque ela está na faculdade agora. Ela está estudando, ela tem conquistado um espaço muito bacana, assim. Sílvia hoje é aluna de teologia no Rio de Janeiro. Seu sonho é ser missionária e ajudar outros como ela. Amém? Só o encontro com Jesus transforma. E a mulher samaritana não está lá no passado, ela está à nossa volta. E eu queria terminar fazendo um desafio para a igreja. Talvez você se identifique muito com a mulher samaritana na primeira fase, quando ela ainda estava buscando. Eu queria dizer que você não pode sair daqui hoje sem se encontrar com Jesus. Jesus disse que a água que ele tem é de graça, você só precisa pedir. Ele vai saciar a sua sede. Mas eu queria terminar falando com a igreja um pouquinho, com aqueles que já encontraram Jesus. Porque a história da mulher samaritana e a forma como a história terminou, tão parecida com a história da Sílvia que nós ouvimos aqui. São histórias muito, muito parecidas. E no meio das duas histórias tem um encontro com Jesus. Ambas excluídas, ambas encontradas. Ambas transformadas, e as duas fazendo muita diferença. O que nós podemos aprender? Primeiro, a importância do testemunho pessoal. O Evangelho, o poder do Evangelho, ele é confirmado pela transformação das pessoas. O Evangelho não é uma teoria bonita, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Então, as vidas transformadas são a maior evidência de que o Evangelho é verdade. Mas a lição aqui é que a vida sempre fala mais alto. A vida transformada sempre fala mais alto. Então, o desafio é se Jesus mudou a sua vida. Mesmo que você ainda não tenha muito conhecimento, ou mesmo que você tenha pouco conhecimento, fale do que Jesus fez por você. Quantas classes de escola bíblica a mulher samaritana participou? Entre o poço e o povoado? 0. Ela nem entrou no grupo de WhatsApp da igreja. E ela já foi evangelizar. O que ela falou? Ela falou, encontrei alguém que mudou a minha vida. Isso todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Não importa o seu conhecimento, importa a sua disposição. E aqui tem algo interessante que a gente percebe a diferença entre os discípulos de Jesus e a mulher. Porque eles não apareceram aqui na história, mas eles estavam. No começo da história diz que os discípulos foram para a cidade comprar comida. E Jesus ficou sozinho com a mulher. E no final eles voltaram. Trouxeram a comida. E sabe quantas pessoas vieram com eles? Nenhuma. Sabe quantas pessoas vieram com a mulher? Todos.
Os discípulos conheciam muito bem Jesus. Os discípulos conheciam os ensinos de Jesus. E eles foram para a mesma cidade e não fizeram a menor diferença. Uma mulher que tinha a vida toda torta se encontrou com Jesus e na primeira oportunidade ela fez um rebuliço naquela cidade. Isso é uma lição para nós. Muitas vezes a gente passa pela cidade sem fazer a menor diferença. O pastor Paulo Mazzoni de Belo Horizonte, ele fala disso, né? Comparando crentes velhos, que têm bastante conhecimento e que não fazem a menor diferença, em comparação com crentes novos, que não têm conhecimento nenhum e que fazem toda a diferença. Então eu quero aqui dar um incentivo para os crentes novos, que não têm conhecimento. Enquanto você adquire conhecimento, continue falando, não pare de falar e fale mesmo. Traz para Jesus, deixa que Jesus explica tudo para as pessoas. E para nós, crentes velhos, chega de passar pela cidade e só comprar comida. A gente precisa trazer as pessoas conosco. E por último, o exemplo de Jesus. Tanto com Nicodemos quanto com a mulher e com todos os outros que nós vamos ver, a gente vai entender que Jesus aproveitava cada oportunidade para falar da vida eterna. Olha só o que ele disse para os discípulos. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Essa é a minha última palavra para nós, IBR. Despertem, despertem, porque do seu lado e no seu caminho, Deus vai colocar a mulher samaritana. No seu caminho, Deus vai colocar a bruxa da Cracolândia. E Ele está esperando ver o que você vai fazer com a fonte que você tem no seu coração. Se você vai dividir ou não. Nós só vamos ser igreja do jeito de Jesus se a gente dividir o que Jesus dividiu conosco. E esse tem que ser o nosso objetivo. Amém? E a minha oração sincera é que nessa semana você experimente a alegria de compartilhar a água da vida, com quem estiver perto de você. Ah, mas eu tenho vergonha. Peça ajuda do Senhor. Mas eu não sei o que falar. Fale que Deus é bom. Fale que Deus ama. Fale que Deus salva. Fale que Deus sacia o nosso coração. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor dividiu conosco a água da vida, por amor. E o Senhor rompeu barreiras que o nosso pecado colocou. O Senhor rompeu essas barreiras para nos alcançar, porque o Senhor nos ama. Agora, Deus, nós como igreja nos colocamos diante do Senhor para pedir que o Senhor nos use como instrumentos para pregar essa mensagem de salvação, porque é a mensagem mais poderosa que existe. E que nós sejamos instrumento para levar água viva para as pessoas que estão morrendo de sede, tão perto de nós, e que se nós não falarmos, vão continuar com sede. Senhor, desperta o nosso coração, que a gente possa abrir os olhos e ver que os campos já estão prontos. Tira de nós o comodismo, a preguiça e a vergonha, e nos dá um coração ousado, para falar do ousado amor de Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queria que você ficasse de pé e cantasse conosco, deixando que o Senhor sonde o nosso coração.